no caso do Fábio de Mello, eu acho que ainda é pior, porque ele não segue nenhum lado político. Ele não deixa isso claro. Ele até postou isso nas redes sociais dele. Eu acho zoado o que ele fez com o cara e com o gerente lá. Achei zoado pra caralho o que ele fez. Mas, tipo assim, você... Porra, pegar no pé do cara, mano. Porque o cara tem um jeito mais soft. O doce de leite tá saindo caro demais. Porque assim, mano, hoje quando eu comentei sobre isso, eu falei assim, mano, tem homens e tem homens. Tem homens que são mais viris. O homem que vai falar grosso, o homem que... E tem o homem que ele é mais delicado, velho. E às vezes ele não é delicado porque ele é gay. Ele só é delicado porque ele teve um convívio muito com mulher, tá ligado? Aquele convívio mais... amável, mais amávelzinho ali. Entendi. Ele não tem uma voz que projeta como se ele fosse um homem de verdade, tá ligado? Homem de verdade, entre aspas, né? Você viu o Bento Ribeiro falando? Mas o Bento foi malandro e O cara mandou, ele falou sem falar, né? Ele falou... O cara mandou bem. Ele falou que o padre foi avarento. Foi brigar por causa de 10 reais. Mas ele tem... E aí o pecado da avareza tá lá na lista, né? Dos 7 pecados e tal. E aí agora ele tá pagando pelos pecados dele. O meu ponto é o seguinte, mano. Porra, mano, você entrou no lugar, mano. Você foi mal... Mano, por pior que você tivesse sido mal atendido, eu sempre penso assim, Júnior, mano, de repente era o dia ruim do cara, velho. Tá ligado? De repente... Porque assim, você ser demitido, irmão... E não é só um demitido, né, Júnior? Tipo, no caso do cara, é um agravante. Você vai ser demitido. E como você vai arrumar emprego depois? Você é gerente. Ou seja, você não é funcionário normal onde você pode entrar em qualquer coisa. Você é gerente, você já tem uma graduação, vamos dizer assim. Você vai entrar num trampo, o cara vai olhar pra você e falar assim, ô irmão, você foi demitido da última empresa por quê? Briguei com o Fábio de Mello. Você entendeu? Aí você, Júnior, tem mais de 20 milhões de seguidores. Você é líder... De uma paróquia, já que você é padre, você é um líder espiritual. Das pessoas, certo? Você é querido por muita gente. Global. Ou seja, você não tá só na internet. Você não é o padre de internet. O padre que foi pra Globo, fio, ele é querido no Brasil todo. Não é padre de nicho. Aí você me grava um vídeo falando um monte de coisa ali e tal, e falando, ó, numa loja tal, na cidade tal, fui pegar um doce tal, o gerente... Falou o gerente, acabou, irmão. Você não precisa falar nem o nome do cara. É, Júnior? Tá ligado? Hã? Você acha que... Cara, não importa, velho. Já tem uma história, já tem uma época... Eu gostava do Fábio de Mello quando ele falava de Deus. Que é a coisa que ele menos fala. Atualmente, eu não vejo ele falando de Deus. Toda vez que eu vou falar alguma coisa sobre o Fábio de Mello que tem notícia na mídia, é porque brigou com fulana, é porque adotou o bebê reborn nos Estados Unidos com síndrome de Down, é porque brigou com... Essa história aí foi outra. Ele não adotou um bebê reborn pra ele. A mãe dele tinha a coleção. Tá vendo? Mas a mídia vendeu o quê? A mídia vendeu que ele... Aí o povo, como tá com a faca querendo esfaquear todo mundo, fica, negão, você tá passando pano pro padre, negão. Não, então, mas é isso. Ué, mano, tem que trazer Mas então, você vê, por exemplo, a diferença. Eu tô falando, eu não vejo o padre Fábio de Mello falando de Deus. Ah, tá. Não vejo ele falando tipo o Marcelo. O Marcelo a gente só sabe dele quando tá falando de Deus. O padre Marcelo celebra a missa no santuário da Sagrada Família, né? Santuário lá em Santo André. Ele celebra a missa. São missas, assim, de 1h30, quase 2 horas de duração. E é uma missa, uma atrás da outra no domingo, por exemplo. Então, se você quer ver o Padre Marcelo, você vai lá. Você vai lá ver o Padre Marcelo, você tem missa dele na TV, quando passava na Globo, era tipo 5 horas da manhã, não sei se passa mais, mas acho que não. Nas antigas era no domingo até, né? Era no domingo. Então, você vê que o cara tá fazendo... coisas pela evangelização do reino de Deus. Você vê o Frei Gilson falando, você vê um monte de gente falando. Eu levei o Padre Sala, eu levei o Padre José Eduardo no Redcast. Então você vê pessoas que... Você espera o quê de um padre? É pra falar da Bíblia, é pra falar da igreja, falar sobre Foi o que eu cobrei hoje também. O mundo, como que o mundo tá precisando de Deus. É isso. Eu não vejo o Padre Fábio. Isso que me deixa triste. Aí o Padre Fábio de Mello, o que a mulher tá acusando ele é dele ter uma vida dupla. Aí é uma outra história. Não é ele ser, digamos, gay e por isso ele está na igreja, mas ele também tá tendo, digamos assim, um voto que ele fez, que é o voto do celibato, ele tá levando aquilo a sério. Se essa mulher falou que ele tem vida dupla e que rola fofoca e tudo mais, mano, o nome disso daí é escândalo. Exatamente. Entendeu? Um escândalo. E um escândalo
Então, mas falar sem provar... A própria Bíblia diz, né? Cuidado, não escandalizai-vos. Falar sem provar é osso também. É osso. Mas osso, enfim, ela vai dizer que o Fábio de Mello tem fofoquinha rolando dele com o cara que tava com ele lá, o personal, né? É, com um monte de gente lá em Petrópolis, não sei, logo em Petrópolis, né, a cidade do Lula. Que ele gosta. Pois é, né? Gosta de falar, né? Enfim. E aí, caralho, velho. Entendeu? E aí o padre Fábio de Mello fala que tá com depressão, tá a um passo de desistir, sofreu muito ódio nas redes sociais. Foi isso que ele falou hoje, eu li o relato dele. Eu vi um relato pesado. Eu acho exagerado pra caralho. Por mais que eu condene o que ele fez, condene assim, né? Por mais que eu ache errado o que ele fez, falei isso desde o primeiro dia. Falei, mano, você não pode fazer isso, porque você... Pra mim o certo era o seguinte, Júnior, ele não tava com os amigos... Chegasse numa sala ou na casa onde eles iam ficar e, mano, ele destrinchasse toda a raiva dele. Mas não precisa, ele agora, é padre. Sacar o celular, irmão. Sacar o celular e falar um monte, mano, era óbvio que o cara ia se mandar embora. Negão, ferrou a vida do cara, Se você passar por uma situação ruim, cara, lida com isso. Também, né? Lida com isso. Beleza. Não vai zoar o cara na internet. Exatamente, como você falou, é o dia ruim do cara. Mano. Entendeu? Às vezes o cara, se o cara fosse escroto mesmo, se o cara fosse lá e falasse, não, o preço é esse daí, quer comprar, paga tanto, senão sai fora. Entendeu? Tipo, ele podia... Mano, ele é padre. A gente tem que esperar o quê de um padre? Entendeu? Uma postura... Tipo assim, o que Cristo faria neste lugar? Então... Que hoje na minha live... Jesus vai fazer? Hoje na minha live eu ainda falei assim, Você imagina Jesus brigando porque o cara foi mal educado com ele na loja? Pelo amor de Deus, velho. Hoje na minha live eu ainda falei assim, eu falei, cara, mano, Jesus podia ter transformado em pó cada um que levou uma com ele, velho. Jesus podia ter usado um campo de força pra não sentir as chibatadas. Jesus ainda podia ter se calado quando Deus ainda pensou em meter um Sodoma e Gomorra 2 ainda e acabar com a porra toda. Ele falou, não, perdoa geral aí que, tá ligado? Os caras não sabem o que faz e pá. E aí eu olhei e falei assim, cara, mas você é um líder da fé, você sabe disso. Uma coisa, o Alessandro fala isso. Eu não sou líder da fé. Você é um líder da fé, você tem que pregar isso, mano. O padre Fábio de Mello demonstrou ter menos inteligência pra lidar com menos sabedoria do que a MC Pipoquinha, velho. A MC Pipoquinha, ela teve aquela treta lá que a seguidora dela lá, a Pipoquete, tava na escola e a professora tava falando mal da Pipoquinha e ela foi defender a Pipoquinha e o assunto era uma redação, que ela tava falando que a Pipoquinha era uma deusa e que não sei o quê. E a professora falou que isso daí não era pra exemplo de nada. A história era essa. E a MC Pipoquinha falou assim, olha, filho, vou te falar uma coisa, não briga com sua professora não. Você pode se prejudicar, pode ficar sem nota. Briga com ela não. Ela deve estar passando um momento difícil, não ganha nem 5 mil. Não, mas a carteirada do salário pra um professor é foda, mas... Não, mas a MC Pipoquinha, ela demonstrou ter mais sabedoria que o Fábio de Mello, velho. Machuca essa carteirada no professor. Eu conheço o professor. Essa machuca. Não é? Não, mas é óbvio. Aí você... Só que ela tá certa. Vai brigar com a professora pra quê? Vai mudar o quê? Mano? A professora vai te dar nota 0, você vai ficar de recuperação, sua mãe vai ter que ir pra porra da reunião. E a Pipoquinha continua rica. E a Pipoquinha continua rica. Então, cara, o Fábio de Mello era só você... Ficar tranquilo. Eu acho que é até legal ele falar nas redes. Uma coisa que eu pensei assim, eu falei, mano, tudo bem você falar nas redes por causa do Código de Defesa do Consumidor, que você citou tal não sei o quê, mas, cara, você não podia citar a loja, você não podia citar a cidade, você não podia citar... especificar o gerente. Você especificou a pessoa. Mas aí é que tá. Quando ele fez tudo isso... Parecia vingança. Quando ele fez tudo isso, a gente tem duas versões que desmentem um cara. Agora ele é padre mentiroso ainda. Então, mano, aí é foda, velho. Aí você espera que o padre tá mentindo? Aí o Brasil tá uma contradição total, velho. Aí eu olhei assim e falei... Não, aí o padre com fama de mentiroso e agora com fama de gay. Mano. Isso, mas assim, mano, na moral, o que não... Mano, parece que o mano vendia os conteúdos da academia num negócio... Falaram isso daí, mas é o famoso falaram. Falaram. Ele apareceu pra dizer, não, só lido com conteúdos da academia. Mas enfim. Então. Entendeu? O Fábio de Mello, não, e o mano entrou de gaiato no navio também, né? Tipo, sim, não tinha nada tinha a ver com a história, não, mas como tinha... Identificaram o cara. Vídeo, então, tem um vídeo que mostra ele pronto. Não, mas identificaram o nome do cara, foram no perfil dele, começaram a não, sim, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo assim, o cara não tinha nada a ver com a história, mas por andar com o padre... Sim. Entrou no rolê de gaiato, tá ligado? Tipo...
O pessoal fica falando assim, eu vi que a mídia separou 10 perfis de homens bonitões, dos caras, dos boys que o padre de Fábio de Melo segue. Dos boys, Isso também é zoado, né, mano? Porque eu sigo gente pra caralho também. É o dia que o cara... Mano, o dia que esse legal. também. Não, mano, eu sigo gente pra caralho, velho. Tá ligado? Eu sigo gente... Mas eu vejo assim, mano. Tipo assim, mano. É que nem você falou. O escândalo tá se for provado. Porque aí é o escândalo da fé, por causa que não pode ter. Tem que levar o celibato ali a sério. Mas, irmão, mano, tem uns padres que a gente vê aí, mano, que os caras são muito softs, velho. Tá ligado? É uma galera muito delicada, assim. Eu entendo que às vezes você é delicado. Não, mano, mas tem. Que eu olho assim, eu falo, mano, esse padre aí e tal. Mas se ele tá mantendo o celibato dele, não, vai então, que vai. Eu conheço vários, velho. Vários que, enfim, você vê assim que os caras são meio... Aí você fala, pô, tá, mas se tiver levando a sério o... É porque o celibato vale voto... pra yin e yang, né? O voto é esse. O voto é de castidade. É. Então, é isso que importa, entendeu? Não precisa a gente... sair do foco. O foco é esse, ele tá respeitando o voto dele ou não. Mas aí quando a mulher fala que tá rolando fofoquinha lá em Petrópolis e tudo mais, aí fica foda.